Fala pessoal, beleza? Luciano aqui. Vamos fazer mais um fechamento de mercado aqui para vocês, de segunda e terça, tá? E vamos conversar um pouco, né, sobre os gatilhos operacionais, dia 2 e dia 3 de janeiro, beleza? Então, vamos ao nosso bate-papo, o índice dólar, certo? Vamos aqui primeiro ao dia 2, né? Dia 2, pessoal, ele sai já daquela nossa LTA antiga, né? Acho que fica um pouco mais fácil eu colocar aqui rapidamente no M60. Já aproveito e já pontuo duas coisas aqui com vocês. A gente tinha aqui nessa LTA, aqui não chegou, né, a ter um teste real dessa movimentação, mas você tinha aqui essa possibilidade aqui de LTA, certo? Depois disso daqui a gente teve um gap de média e podemos aqui considerar, né, tivemos uma MTR com topo mais alto. E depois disso, né, uma reversão majoritária de tendência. E até então, né, essa movimentação segue forte, né, numa movimentação de baixa. Hoje foi um canal amplo, um pouco mais complexo, né, o canal amplo, porque lembra um pouco mais a lateralidade, mas a estrutura, né, foi bem clara até, visto que não teve renovação de máximas no dia de hoje. Ponto interessante é que esse fechamento acabou ocorrendo aqui, tá, em cima dessa região, tá, de suporte por volume, certo? Isso pode gerar um movimento de pullback. E o outro ponto, né, é que ele deu o alvo 100% desse pivô rompido, tá? Então ele tem também um alvo, temos também um alvo aqui, tá? Então tem confluência aqui de duas informações. Se você olhar no diário, você vai ver praticamente uma barra careca, né? E provavelmente, né, a gente vai ter algum tipo de movimentação de repique pela manhã. Ah, é alta, Luciano? Não, é um repique, né? A movimentação, por exemplo, pode corrigir um pouco dessa perna aqui de baixo, né? Então agora, se você observar aqui de maneira praticamente retilínea, né, o próprio preço pode corrigir 50%, 61,8%, né, 38,2%, tá? E voltar, né, a cair. É mais fácil descer do que subir, né, pessoal? O preço está abaixo das médias no M60. Essa é a ideia, né, de você olhar um time frame maior, beleza? Então, dito isso, vamos aqui para o M5. Aqui, gap de baixa, né, Fab 4 de venda, interesse vendedor já visto pela primeira barra, tá? Continuidade. E aí eu vou conversar um pouco com vocês também sobre os gatilhos operacionais desse dia. E gatilhos operacionais para que vocês também façam backtest, tá? Barras de sinal aqui, né, pessoal, que a gente teve com gatilho. Eu sempre falo para vocês entrarem em gatilhos que tenha rompimento. Como assim rompimento, Luciano? Isso aqui é importante, tá? Então fixem isso aqui, sigam isso aqui dessa maneira, porque assim os resultados são melhores, muito melhores, tá? Eu tenho aqui uma barra de sinal, certo? E essa minha barra de sinal tem um gatilho aqui nela. E ela rompe com o fechamento a mínima anterior. Isso aqui é essencial para a continuidade, para você evitar de entrar em lateralidade. Então se você vende aqui, né, seu stop era caro, né, porque você ainda não tinha um pivô aqui, então o stop ao Brooks mesmo era aqui, é um stop caro, mas com a probabilidade da tendência vir a seu favor, tá? E aí o preço faz uma pequena correção. Aqui você consegue ver, né, minimamente o início de uma pequena lateralidade, ó, mas que não renova topos. Isso aqui é importante pra caramba, né, porque a sua estrutura de baixa, né, veio se mantendo, tá? E aí aqui, né, tivemos aqui um rompimento dessa movimentação. E a partir do rompimento dessa movimentação aqui, ó, você podia minimamente pegar o topo, né, e o fundo dessa movimentação aqui, ó, por quê? Porque isso aqui era uma lateralidade, certo? Essa lateralidade ela podia ter inclusive subido um pouco mais e ainda assim ser uma lateralidade, mas ela não veio tanto. E aí aqui você minimamente tinha o primeiro alvo dessa movimentação, aqui você tinha o segundo alvo e ele deu o terceiro alvo. Quando ele deu o terceiro alvo, com o pessoal da sala, eu falei que a partir daqui eu não vendo mais, não vendo baixo. Né? Se ele voltasse aqui para algum nível de correção e desse uma boa barra de sinal de venda, beleza, porque assim eu tenho espaço para o trade evoluir. Né? Se o preço faz isso daqui, né? Ele volta a subir, chega, por exemplo, aqui até a região da VWAP, e me deixa uma boa barra de sinal por aqui, aí sim é interessante, porque eu tenho espaço a um fundo duplo. Eu só não posso vender baixo, né? Em cima exatamente do terceiro alvo, tá? Do intraday. A partir do terceiro alvo do intraday, não faço venda mais, né? Abaixo nessas movimentações. Por quê? Porque pode iniciar uma lateralidade. E lateralidade é legal você vender alto, não você vender baixo, né? Porque aí você vai vender no pior ponto possível, tá? Pensando na forma de operar lateralidade. E por fim, né, essa movimentação aqui se converteu só em uma lateralidade mesmo, depois do terceiro alvo do intraday. Né? Você pode ver aqui, né, que você teve aqui, ó,
uma lateralidade bem delimitada, tá? E aí o que acontece, né? Ainda dentro dos gatilhos, né, pessoal, para o backtest aqui, ó, nos 5 minutos tivemos esse com rompimento, esse daqui, ó, com rompimento, tá? Esse daqui com rompimento, certo? Da mínima anterior. Esse daqui também com rompimento das mínimas anteriores. E todos eles tiveram continuidade. Esse daqui não teve continuidade, tá? Aqui já depois do terceiro alvo, né? Então, pô, deu o terceiro alvo no intraday, uma movimentação de 3.500 pontos, né? Dá uma quietada, né? Infelizmente você tinha que ter entrado nessa movimentação aqui, uma movimentação rápida, direcional, tá? Aí aqui ele deu um gatilho de compra, né? Até chegou a pagar alguns pontos, mas você não pode ser o primeiro a vender, principalmente por quê? Porque isso aqui era uma 2HM, era o primeiro toque, né, na MM20 depois de mais de 2 horas abaixo dela, então sendo um 2HM você devia estar esperando para vender, tá? E aí ele pega, vem até um pouco acima, testa essa máxima aqui, né, com essas duas barras, faz uma 2BR aqui em cima e volta para uma movimentação de baixo. Essa movimentação aqui ainda chegou a pagar quase 700 pontos, né, quase 500 pontos, né, de baixa, tá? Parou onde, pessoal? Parou em cima da POC, suporte por volume. Né? Parou aqui, ó, parou aqui, certo? E a partir daí não desenvolveu mais nada, né? Aqui ainda tinha, né, um gatilho operacional, né, como vocês podem ver, e ele acaba rompendo a região. E aí, o que você poderia esperar? Algo próximo disso daqui. Né? Se você vende aqui, você está vendendo com espaço para que o preço, por exemplo, venha buscar a mínima do dia. Aqui você tinha um empecilho, né, que seria, né, nossa POC suporte, que é um cálculo aí que funciona muito bem, principalmente em lateralidades. Né? Tá? E aí o dia de hoje, pessoal, o que o preço faz, né? Já no dia de hoje? Deixa eu deixar a movimentação inteira, né? Que ela estava cortada aqui. Faltou um pedacinho. Tá? E por fim, uma lateralidade. E o que a gente colocou hoje lá no Instagram? Que se rompesse para cima, eu tinha essa possibilidade de alvo, né? E caso o preço viesse a romper para baixo, né, a gente ia ter outra possibilidade de alvo, né? Porque aí você vai traçar alvos a partir do rompimento, certo? E aí, minimamente, né, quando eu traço alvo de lateralidade, eu jogo no segundo alvo, que é o alvo que o Brooks usa, né, que é o 50%, que seria esse 50% aqui, que é 100% da lateralidade rompida. Tá? E aí, né, no dia de hoje, eu abro com um gap de alta. Né? Se vocês observarem, né, eu abro em um gap de alta dentro da lateralidade, certo? Pouca coisa aqui acima eu tinha a região da VWAP, né, do dia anterior, tá? Tá marcada aqui. E aí eu faço uma movimentação de baixa. E o que o preço faz? Ele renova a mínima, né? Que é algo interessante quanto a nível de estrutura, né? Porque a mínima que você tinha até então era dessa barra aqui. Essa era a mínima do dia. E aí o preço, ó, ele veio fazer nova mínima. Tá, se ele fez nova mínima, quando ele começa a subir, eu vou evitar de comprar alto. Por quê? Porque ele pode não renovar a máxima para descer mais. Né? E aí, né, minimamente depois que ele renovou a mínima mais uma vez, a gente teve a possibilidade, né, de ligar os topos. Né? Você podia ligar os topos, você podia ligar os fundos, e aí você traça uma linha paralela a essa região. E aí, inicialmente, aqui o que você está vendo? Né? Você está vendo correções profundas. Isso aqui é característica de canal amplo. Canal amplo ele se parece muito com lateralidade. E normalmente, quando em canais amplos, né, ele faz uma nova mínima, ou ele testa ali a linha, né, de canal, ele tende a repicar, tende a voltar para uma movimentação de alta. Não que vá reverter. Para reverter isso daqui, a gente precisa de uma máxima mais alta. Sempre que eu tenho, né, um topo mais baixo que o topo anterior, eu tenho demonstração de força dos vendidos e não dos comprados. Porque se fosse demonstração de força dos comprados, né, eu minimamente chegaria com o preço até aqui, fazendo uma nova máxima. O preço não conseguia fazer isso no dia de hoje. E aí, depois de um tempo, né, que a princípio a gente vai tentando identificar que tipo de movimentação que é. E aí a gente vai observando a estrutura. A princípio ele mudou a estrutura com o dia anterior, né? E por quê? Porque ele renovou a mínima prévia, e aí ele sobe menos. Se ele sobe menos, quando ele começa a descer, né, e aí você tem a oportunidade, por exemplo, de vender aqui nos 5 minutos ou nos 2 minutos, barra com rompimento, né, aqui, ó. Aqui nos 5 minutos o stop era caro, né, porque o stop é aqui em cima, a sua entrada é aqui, tá?
mas ainda assim, né, você consegue ver que essa movimentação pagou, né, mais do que 1 para 1, certo? E aí o que você está assistindo o preço fazer, né, até então? Ele tem renovado mínima. Sempre que o preço não renova a mínima, você espera que ele não renove máxima, né, porque senão vira um triângulo expandido, e triângulo expandido acaba sendo, né, um cenário bem mais complexo, né, porque se fosse triângulo expandido, por exemplo, digamos que o preço tivesse feito isso daqui, né, o que você ia ter, né, aqui na estrutura macro sua? Que o preço tem renovado mínimo e que ele renovou máxima. E aí podia ficar uma bagunça, começar uma lateralidade aqui no meio, voltar a subir, voltar a descer. Triângulo expandido é o pior cenário que tem para a gente operar. É muito pior que isso aqui. Tá? Por quê? Porque esse daqui, quando ele sobe e sobe menos, você pode vender. Né? Aqui teve outro gatilho operacional, né? Teve aqui mais esse. Esse daqui eu não considero ele tão interessante. Por quê? Porque ele está baixo. Tá? A gente estaria vendendo baixo, tá? Você estaria vendendo aqui, seu stop está aqui e veio fazer uma nova mínima, beleza, mas só que você estaria vendendo baixo. O ideal é você vender mais alto, né? Por quê? Porque quanto mais alto você vende, né, se ele não renovou o máximo, mais espaço você tem para uma renovação de mínima, tá? E aí ele veio repetindo isso durante o dia, tá? Se vocês derem uma olhada lá no Instagram, eu acabei postando no dia de hoje, né, também um cartzinho lá sobre canal amplo, né, canal amplo complexo, que tem correções profundas. Normalmente a gente vê reversões abruptas, ele tem características muito próximas de lateralidades, ele corta a média móvel de 20, né? Só que algum detalhe da estrutura tem que se manter, porque se ele renova a máxima aqui, aí acabou meu canal de baixa, meu canal amplo de baixa, né? E aí aqui eu tive uma nova oportunidade. A venda é aqui, né? Já no começo da barra, e o stop é aqui, certo? Essa venda que eu fiz dava parcial aqui nessa região de volume, como tem característica de lateralidade, é interessante eu realizar lucro aqui, né? Aí até aqui pagou cerca de 300 pontos, acabou voltando muito mais do que eu gostaria, né? Por quê? Porque o que eu esperava de imediato? Que o preço viesse a renovar a mínima. Ele não veio, ele parou no meio do caminho, é a característica de lateralidade, né? Às vezes ocorrem reversões abruptas. Por isso, né, você realiza lucro em cima, né, de pontos específicos de suporte que você conheça. Então isso daqui eu tenho, né, como muito bem testado. E aí ele veio, né, testa essa região, e o que ele faz de novo, né, pessoal? O que vem se mantendo, né, de maneira constante até então? Ó? O que os topos são? Cada vez mais baixos. Tá? As mínimas aqui deram uma modificada. Então o que o preço precisava fazer? Precisava renovar a mínima, ele não renovou máxima. O que você espera quando você vende, por exemplo, num gatilho operacional desse daqui? Você vendeu aqui, certo? Teu stop está aqui. O que você espera? Minimamente que o preço faça nova mínima. Por isso a ideia de você vender alto. Por quê? Porque aí você tem espaço para o trade evoluir a seu favor. Para você não vender já exatamente num fundo duplo, onde pode ter algum tipo de reação, né, de movimentação contrária. Por quê? Porque o fundo duplo é um padrão, né, de compra. Por quê? Porque em determinado momento o preço subiu a partir dessa movimentação e ele pode subir de novo. Né? Não quer dizer que ele vai, mas quer dizer que ele pode. E só o pode, né, já complica um pouco a nossa vida. Tá? E aí o que ele veio fazer? Ele veio, renovou a mínima novamente. Inclusive renovou a mínima do dia. E se você observar um pouco, né, o que o preço vem fazendo quando ele renova a mínima, vem tendo realização de lucro. Né? Aqui teve realização de lucro, volta um pouco, volta a descer. Tá? Aqui fez nova mínima, teve ampla realização de lucro, né? Inclusive gerou quase praticamente um movimento de reversão. E aí o preço veio aqui. Aqui você tem que estar realizando lucro, porque em canais amplos, complexos, quando o preço tende a fazer novas mínimas, ele tende a corrigir. Tá? Então, a gente vai fazendo isso até que o preço mude seu comportamento. E aí ele acabou fazendo o quê? Mais uma correção. E essa correção dessa vez renovou máxima? Não, as máximas cada vez mais baixas. Tá? E aí ele pega e de novo renova uma mínima. O que acontece logo em seguida? Correção. Então você realiza lucro. De novo, aqui você teve outra oportunidade. Aqui você teve essa, né? As melhores, né, pessoal? Aqui você teve essa, uma reversão de 2 barras completa, reversão de 2 barras completa, tá? Indicativo de força, indicativo de que aumentou a pressão. Aqui até gerou, né, uma movimentação bem interessante de alta, mas aqui virou um microcanal, correto? Microcanal de alta, chega até a região da VWAP, só que essa barra aqui, ó, ela é praticamente o tamanho de 2 barras dessa. Tá? Se vocês observarem, ó, essas 2 barras completas é praticamente o tamanho dessa barra sozinha. Então a pressão dessa barra aqui acaba sendo a pressão de 2 barras de alta. Tá? Então ela encerra a possibilidade de microcanal.
Porque em microcanal, o que a gente geralmente vê depois de microcanal? Quando o preço vem abaixo de barras, entra a pressão compradora. E aí ficaria um pavio, ela poderia fechar a lateral para a próxima barra poder subir, por exemplo. Né? Mas não teve isso, entrou pressão, né? E você teve de novo ó, espaço para a região do fundo duplo. Aqui você tinha um stop de 300 pontos e até o fundo duplo 439. Boa relação risco-retorno. Tá? E aí, por mais uma vez, né, aqui, se o preço já estava repetindo essa mesma movimentação, o que você podia esperar? Que ele fizesse isso novamente. Tá? Aqui de maneira um pouco mais ampla, né, você vê todo esse canal aqui construído. Bem aqui, pessoal, teve falha de wedge. Né, que aí tem falha do canal e temos né, o rompimento. Como eu falei, o preço já deu, né, segundo o alvo. Se vocês voltarem ali no M60, ele está em cima de uma região de volume. Ele está afastado das médias, então algum tipo de movimento de pullback, né, para amanhã é bem possível, tá? Por quê? Porque o preço já está com uma movimentação bem extrema, tá? Pouco abaixo aqui tem um fundo duplo, né? Temos um fundo duplo aqui próximo com 866 pontos. Se o preço, por exemplo, abre em cima desse fundo duplo aqui, ou desse outro aqui, né, um pouco mais baixo, vai gerar, né, uma boa oportunidade de compra. Né? Se ele abre muito baixo, ele gera uma boa oportunidade de retorno às médias ali, tá? Porque vai estar muito afastado das médias, movimentos muito extremos, geralmente acabam gerando algum tipo de repique, né? E gera uma oportunidade, tá? Agora vamos bater um papo aqui sobre o dólar. O dólar, pessoal, hoje, começando aqui pelo M60, se a gente der uma olhadinha aqui, desde que ele está acima da média móvel de 20, ó, eu tenho 24 barras, tá? Se ele tocar a média móvel de 20, ele vai fazer uma 2HM no M60. Tá? Então, ainda que ele toque a média móvel de 20, ele ainda vai gerar algum tipo de lateralidade. Se a gente olhar aqui o gráfico diário, você vai perceber que o preço está, né, em um topo duplo. E ele fez um topo duplo mais alto. Tá? Então, o que a gente espera agora? A mesma ideia lá que a gente acabou de conversar. Se ele fez um topo duplo mais alto, eu vou esperar que ele corrija menos, né? Que ele venha fazer algum tipo de correção, mas que ele corrija menos para que ele possa subir mais. Por quê? Porque essa movimentação aqui, ela já mudou essa estrutura aqui central, tá? Que era uma estrutura intermediária que o preço vinha fazendo quando ele renovou essa máxima, e agora ele renovou essa outra máxima. Tá? Então, mesmo com uma correção, eu espero que corrija, tá? Para subir mais. Beleza? Falando ali do M60, a gente teve terceiro alvo desse pivô aqui rompido, tá? Esse aqui, ó. Certo? A partir do movimento desse pivô aqui rompido, a gente teve primeiro alvo, né? A gente teve segundo alvo, e agora a gente chegou ao terceiro alvo. Depois do terceiro alvo, pessoal, de movimentações assim mais próximas, normalmente eu espero lateralidade ou reversão. Tá? Pode ser algum tipo de reversão? Pode. Né? Só que a pressão aqui está bem complicada. Né? Se vier realmente uma reversão, vai ter que entrar muito fluxo vendedor, muita realização de lucro. Tá? Por quê? Porque isso daqui é o quê? É um micro canal de alta. Micro canal de alta normalmente se converte em quê? Em canais estreitos. Né? Correção de até 2, 3 barras e o preço volta a subir. Tá? Mas está afastado das médias. Temos 24 barras, né? Então dentro daquela ideia dos 5 minutos, né, que são 2 horas, então eu preciso de 24 barras, o primeiro toque na média móvel de 20 vai ser um 2HM. Então, atenção ainda isso daqui. Então o máximo, né, que a gente pode pensar aqui é que pode ter uma lateralidade, tocar a média móvel de 20, né, pode subir um pouco menos, tá? Mas algum tipo de correção, né, acaba sendo esperada por conta do diário e também por conta, né, do terceiro alvo dessa movimentação aqui, em confluência com o terceiro alvo, né, de hoje. Deixa eu mudar aqui para o... em confluência, né, com o terceiro alvo de hoje, a gente também tem, né, aqui falando mais do dia de hoje, também tem, né, exatamente o segundo alvo da movimentação do intraday. Tá? Então o preço chegou a dar essa região, essa movimentação. Mas vamos bater um papo aqui primeiro sobre o dia anterior. O dia anterior ele abre com um gap de alta. Né? Não chega a ser um gap de fuga, né? Porque para ser um gap ideal como um gap de fuga,
ele precisaria, né, já abrir acima de toda essa lateralidade, né, do final do dia. Ele abre ainda dentro dessa lateralidade, mas ele fecha fora, né? E aí você teve gatilho de compra aqui para essa movimentação, né? E teve, né, gap aberto aqui, tá? Com a região a ser rompida e depois teve ampla continuidade, tá, dessa movimentação. Gatilhos operacionais aqui nesse dia, pessoal. Esse tipo de gatilho aqui, eu falo que se vocês entrarem nele, vocês podem ficar presos em uma lateralidade, tá? Por quê? Porque ele não rompe a máxima da barra anterior. Isso é uma característica do nosso mercado, tá? Funciona bem a ideia de H1, H2 do Brooks em outros mercados? Funciona, mas no nosso mercado ele é mais interessante quando a gente tem um rompimento com fechamento da barra. Aqui, por exemplo, né, a gente teve rompimento, gatilho, então compra aqui, stop aqui, né, e você pegaria essa movimentação. Pouco depois ele faz ainda mais uma correção, né, você teve uma H1, aqui você teve uma H2, depois aqui ele vai dar uma nova barra rompendo essa movimentação, e aí você teve uma outra oportunidade de compra, gatilho com rompimento, tá? Então esse gatilho em lateralidade, evitem isso daqui, tá? Principalmente, né, se você não estiver exatamente saindo das médias, a barra saindo das médias. Barras que saem das médias, normalmente elas têm mais espaço para se afastar, então elas andam mais rápido a teu favor, tá? Aqui outro gatilho operacional, só que com barra contida, né, na máxima e mínima da barra anterior. Aqui teve mais um, ó. Então se você compra aqui, ainda pegaria alguns pontos, tá? Lógico que a primeira compra aqui é mais interessante, né? Chegou a pagar 11 pontos. E essa compra aqui, que também tem rompimento, né? Seria a melhor, né? Que chegou a pagar quase 20 pontos. Tá? Depois acaba virando um barbed wirezinho aqui, né? E temos, né, a primeira movimentação de baixa. Candles amarelos indicam pullback ou movimentação para reversão. Tá? Então muda a regra de coloração dos candles. Barra de entrada foi essa daqui, ela tem rompimento, tá? Só que é uma venda arriscada, por quê? Porque você está sendo o primeiro a vender, a gente não viu um gap de média, tá? Você não tinha visto muita coisa aqui ainda, muita pressão dos vendedores, né? Você tinha visto muita pressão dos compradores, mas pressão dos vendedores não. Ainda assim, né, essa movimentação acabou desempenhando muito bem, cerca de 16 pontos, até o fundo duplo, né? Tá? Então eu tenho um fundo aqui, outro fundo aqui. O que acontece em fundo duplo? Principalmente em tendência de alta, né, você espera que possa entrar pressão compradora novamente, né, para voltar a subir. Aqui eu tinha tido gap de média, né, e aí uma movimentação de alta, né, para um topo mais baixo ou mesmo um topo mais alto seria a ideia da MTR. Né. E aí aqui, além, né, do gap de média, eu tenho ainda um microfundo duplo, né, um pouco mais próximo, além dessa movimentação, com essa outra movimentação aqui. E aí o preço, né, finaliza o dia ainda em uma movimentação de alta e ainda numa possibilidade de wedge. E aí o dia seguinte, né, dentro do que vem acontecendo no nosso mercado, né, a questão política, né, e como está sendo encarado isso. Hoje, né, abrimos com o quê? Com gap de alta. Gap de alta nos remete a quê, pessoal? Interesse comprador, correto? Sempre que a gente abre com gap de alta, quer dizer que os compradores já elevaram o preço para abertura. Aqui ele estava a favor da tendência. Qual que era a ideia inicial, né, que a gente conversou com o pessoal da sala? Que o preço podia fazer uma correção lateral, as médias chegar no preço e ele voltar a subir. O preço podia retornar às médias e voltar a subir. Só que ele voltou muito. Né? Ele veio parar onde? Ele veio parar na região da VWAP do dia anterior, que em dias de lateralidade funciona muito bem como suporte. Né? E aí, essa movimentação aqui fica em uma lateralidade. Né? Por quê? Porque está contida dentro dessa movimentação aqui, ó, de toda essa movimentação de baixa, né? Porque essa movimentação de baixa aqui em si, ela acaba sendo uma movimentação de duas pernas, né? Ela faz uma puxada, uma correção e faz uma nova puxada. Então, quando eu vejo uma estrutura se formando, né, porque ele rompeu essa mínima, o que eu espero? Que essa movimentação venha até aqui, para que volte, né, a uma movimentação de baixa, certo? Mas não foi o que o preço fez, né? Ele acabou lateralizando e passou, né, depois a renovar a máxima, tá? E quando ele renova a máxima, aí a estrutura muda, né, pessoal? A partir do momento que ele faz isso aqui, ó, aquilo é ao contrário do que ocorreu no índice, né? O índice renovou mínima, fazendo uma mínima mais baixa. Aqui ele renovou máxima, fazendo uma máxima mais baixa. Então, se ele confirma essa movimentação aqui com alguma barra, né, e outra barra ali deixando a possibilidade de gap,
aí eu posso trabalhar esse movimento projetado. Tá? Quando que eu posso trabalhar movimento projetado? Quando eu tenho rompimento com gap. Tá? E aí, né, ele demora um pouco, mas aqui eu tenho rompimento e tenho gap. Então, minimamente, né, daria para pensar no primeiro alvo dessa movimentação inicialmente, que seria aqui, certo? O preço passou, né, a andar acima das médias, né, se vocês observarem aqui, ó, ele não toca mais a média móvel de 20, ele toca só a média móvel de 9, então aqui, a partir dessa movimentação, ele vira, né, um canal estreito de alta, tá? Você não vê correções por muitas barras, as barras de correção aí são menores do que as barras, né, de tendência, tá? Então você vê que há perda de pressão na correção e há ganho de pressão nas movimentações de alta, e as barras de alta são mais sequenciais. E elas acabam, né, sempre renovando máximos, então ela acaba mantendo a estrutura de alta, então ela fica fazendo topos mais altos. Só que diferente do índice, né, que estava num canal amplo, aqui é um canal estreito, né, então você não vê correções profundas, o preço não vem abaixo da média móvel de 20. O preço mal vem, né, até a média móvel de 9. E aí acaba tendo, né, já rápida continuidade. Quando que as coisas ficaram mais claras aqui, né, pessoal? Depois que, na verdade, de fato, né, ele rompe a máxima do dia. Né? Quando tem rompimento. Porque se ele só faz esse teste aqui e não rompe, né, ele poderia ainda gerar uma correção profunda. Né? E a depender dessa correção, isso daqui poderia migrar para um canal amplo complexo. Mas não, essa correção foi rasa, né, frente a essa perna aqui. Ó. Né? Se vocês observarem, essa correção, né, foi cerca de 30% aqui. Correção rasa, não chega a tocar a média móvel de 20, ó, barras com o gatilho rompendo máxima. Aqui não rompe, ó, continua um pouco mais de lateralidade. Aqui tem rompimento, aqui tem rompimento, aqui tem rompimento, aqui tem rompimento. Tá? Barras quando tem rompimento, né, raramente você vai ver o preço voltar tanto contra você. Né? Você tem melhores probabilidades, a não ser que seja uma barra muito ampla, que aí é claro, né, que ela vai gerar algum tipo de retorno às médias, tá? Para depois, né, essa movimentação, né, deslanchar a teu favor. Mas isso daqui virou uma super trend, né, virou uma super tendência e acabou indo dar também o segundo alvo. Então tem confluência do segundo alvo do intraday, certo? Mais, né, o terceiro alvo lá daquele pivô rompido lá do M60. Então, de certa forma aqui, né, o que a gente já pode fazer aqui? Você pode traçar aqui uma linha de tendência. Né? Podemos até pegar daqui para pegar uma movimentação um pouco mais próxima. Tá? Então eu tenho aqui uma possibilidade de LTA e tem uma possibilidade de canal. Né? E se eu tiver, né, a quebra dessa linha de tendência, né, eu posso enfrentar uma lateralidade. Ou se eu abrir aquela ideia lá, né, um pouco mais alto, né, eu também posso enfrentar algum tipo de correção. Então eu tenho que lembrar também como é que está o diário e como é que está o 60. Tá, pessoal? Não pensem só no micro, né, só nos 5 minutos ali. Lembrem, né, que tem mais time frames e que vocês podem usar isso daí a favor das operações de vocês, beleza? Se vocês olharem o M60, né, você vai ver que, como a gente comentou, né, a gente está sem tocar a média móvel de 20, né, a 24 barras. Né? Então, a pressão de compra, né, ela é forte. Né? Então, é mais fácil subir do que descer. Então, geralmente a gente pensa, não é mais fácil subir do que descer em time frames maiores, né, para poder utilizar isso a nosso favor em time frames menores. Tá? Ainda aqui dentro de gatilhos operacionais, né, com rompimento, acabou tendo só mais esse, depois mais esse aqui, depois mais esse outro, depois mais esse, e aí aqui já nosso dia já está encerrado, né, pessoal? Mas o ideal, né, é que vocês peguem gatilhos operacionais com rompimento de máximas anteriores e com barras que saiam das médias. Às vezes a mínima da barra sai da média, móvel de 9, tá? Não precisa ser das duas, da 20 e da 9, porque em super tendência, né, o preço às vezes não vai tocar 20, tá? Beleza, pessoal? Então, era isso para hoje. Espero que tenham ido bem e bons trades amanhã, beleza? Valeu!